Você vai aposentar ou já aposentou e quer saber se você pode incluir os seus direitos trabalhistas dentro da sua aposentadoria? Olha, você vai se aposentar e teve um processo trabalhista. Você já se aposentou e teve um processo trabalhista e quer incluir esse processo, esses direitos que você ganhou na sua aposentadoria? Mas saiba que hoje nós vamos falar não só dos direitos que você ganhou, mas também dos direitos que você perdeu. Mas como assim? Perdi a ação trabalhista e ainda dá para aumentar a aposentadoria? Pois é, fica até o final do vídeo que você vai ficar sabendo disso que nós vamos contar para vocês, tá? Hoje nós estamos aqui num treinamento na nossa empresa e vamos falar sobre esse assunto. Tem pessoas que estão aqui, podem fazer pergunta no meio do caminho, vocês vão ouvir a pergunta delas também, tá ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, né? Inscreva-se aqui no nosso canal, curta nossos vídeos e ó, aqui no sininho tem as notificações. Clique em todas porque você vê todos os vídeos que a gente coloca aqui. Para quem não me conhece, eu sou Hilário Bock, do Bock Advogados. E aqui a gente tem uma equipe esperando a sua informação, esperando a sua sugestão de vídeo para a gente trazer aqui conteúdos importantes para vocês. Bom, vamos começar hoje, gente, né? Gente, um alô para todo mundo aqui, alô, gente! Tá vendo? Hoje nós estamos aqui, entre aspas, com o auditório, o pessoal que cuida do direito de vocês, né? Bom, vamos começar a falar sobre os direitos trabalhistas, né? Então a gente está aqui pensando, né? Em algumas situações em que as pessoas querem incluir direitos trabalhistas nos benefícios do INSS. Só que muita gente fala assim, bom, mas pera um pouquinho, como é que eu faço isso? Num direito, num processo trabalhista, que a gente discute salário, a gente discute condições de trabalho, insalubridade, periculosidade, a gente discute o reconhecimento de um vínculo, porque às vezes a pessoa trabalhou como pessoa jurídica, trabalhou como PJ, trabalhou sem registro em carteira de trabalho, aí ela procura um processo trabalhista, ganha o processo trabalhista, às vezes faz um acordo com a empresa, quando chega lá no INSS, o INSS não aceita. Sabe por quê? Porque o INSS não foi parte do processo. Vamos contar sobre isso para vocês. Então, olha, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos falar aqui para vocês de duas situações e dois momentos em que você pode fazer essa revisão da sua aposentadoria, tá ok? Então, vamos lá. Olha, a inclusão de direitos trabalhistas nos benefícios do INSS serve para antecipar. Por que antecipar? Você ganha tempo, você antecipa a aposentadoria. Se você ganha insalubridade, periculosidade, converte o tempo, você aposenta antes. E também você pode aumentar o valor do benefício, porque você vai ganhar salários, vai ganhar hora extra, adicional noturno, vários outros direitos que vão compor a sua renda e aumentar o valor da aposentadoria, né? Então, quando isso pode ser feito? Aí nós separamos aqui duas situações. Quando o trabalhador ganha um processo trabalhista e quando um trabalhador perde o processo. Olha, aqui no nosso escritório a gente avalia tudo, a gente procura pelo em ovo para poder levar direitos para o trabalhador. E a gente detectou que tem muitos casos em que a pessoa perdeu o processo trabalhista, mas mesmo assim ela conseguiu aumentar a aposentadoria. Então, esta é a novidade que eu vou te contar no final do vídeo, tá? Então fica aí. Bom, e você pode utilizar isso em dois momentos. Quais são os dois momentos que você pode utilizar isso? Antes de se aposentar ou depois de aposentar. Um escritório previdenciário, para você saber como é que ele funciona, ele é estruturado, ou deveria ser estruturado, em partes separadas, né? Em um lugar você trabalha de quem vai se aposentar, que é o planejamento de aposentadoria, processos de aposentadoria no INSS, na Justiça, e um departamento que vai tratar daquelas pessoas que já se aposentaram, né? Que é a revisão. Lembra que o prazo é de 10 anos, né? Então, quando você pode utilizar o processo? Em dois momentos, antes de aposentar, num planejamento previdenciário, ou depois de aposentar nos processos de revisão. É sempre bom saber que você pode incluir esses direitos antes de aposentar. Então, por exemplo, você ganhou um processo. Você acha que o INSS vai pegar o seu processo trabalhista e acertar o banco de dados da Previdência, lá o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais? Não, não vai. Previdência não vai, nem sabe que você fez um processo trabalhista. Mas, Hilário, ele não recebeu o dinheiro lá das contribuições? Recebeu, mas você acha que isso vai entrar na sua aposentadoria, meu amigo? Não vai. Não vai, minha amiga. Se você não pegar o processo, levar no INSS e pedir a inclusão, isso não vai acontecer. Então, o importante é que, antes de aposentar, você retifique todas essas informações. Ou então você já coloque todas essas informações quando for pedir a aposentadoria. Está parecendo difícil, né? Para isso que existem escritórios de advocacia, para te dar as informações precisas e você fazer proteger todos os seus direitos. A Previdência tem mais de 1 milhão de processos em atraso. Não dá tempo para fazer isso para você e nem faz e nunca fez. Não é por causa só disso não, tá? Então é importante você consultar um advogado de sua confiança, especialista em Previdência,
para te dar um apoio caso você sinta que você não tenha condições de fazer isso sozinho, tá? Então, não vai perder tempo, né? Você que faz parte da nossa comunidade aqui, de quem está louco para aposentar, já sabe que nós falamos aqui várias vezes, né? Agora, você que não faz parte, é só se inscrever aqui no nosso canal. Aliás, gente, olha, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês na tela, tá? É o nosso livro Louco para Aposentar. Está disponível para qualquer pessoa, você pode baixar. Nós vamos deixar a descrição aqui no link, no link da descrição, tem aqui o link, você baixa o livro de graça, vai conhecer todos os seus direitos. Se você precisar de informação, já te falei que você procura um advogado especialista, tá? E de sua confiança. Mas o livro está à disposição para você conhecer todos os seus direitos. Bom, deu para perceber então que o direito aqui é interessante, né? Mas que direitos? Olha, hora extra, adicional noturno, equiparação salarial, decorrentes de convenções coletivas, acordos ou dissídios coletivos. Às vezes o direito não está lá na lei, está lá na convenção coletiva. E às vezes você não sabe desse direito, né? Aí perde a oportunidade. Adicionais de insalubridade, periculosidade, para quem é servidor público, quinquênio, sexta parte, anuênio, enfim. Tudo isso deve ser considerado na aposentadoria. Mas você sabe que essa lista de direitos é uma lista exemplificativa, né? Porque o que vale na Previdência é dinheiro, tá? Como é que funciona isso? Se tudo que você recebe é verba salarial e vai gerar contribuição, gente, tem que gerar contribuição. Se não gera contribuição, então não é verba salarial. Se não tem a contribuição, o INSS não é obrigado a pagar. Então, quando você faz um acordo lá na Justiça, sem reconhecimento das verbas salariais, sem reconhecimento do seu vínculo, fez um acordo com a empresa, isso não vai entrar na sua aposentadoria, tá? Tem que constar lá que se trata de verbas salariais que devem ser consideradas, né? Reconhecimento de vínculo de emprego, laudos médicos, de segurança do trabalho, isso também podem antecipar a aposentadoria. Tá percebendo, né? Agora tem um detalhe, né? Quem trabalha com previdência, aqui no nosso escritório, todo mundo sabe disso, que o prazo para entrar com o processo trabalhista é 2 anos. Mas se a gente quer provar que a pessoa trabalhou numa atividade de risco, por exemplo, como não vai ganhar dinheiro com o processo, vai ser só uma declaração do juiz, não tem prazo para entrar com um processo trabalhista. Pode ser entrado a qualquer momento. Então a gente coloca aqui, olha, no nosso livro Louco para Aposentar, que você pode baixar gratuitamente aqui na descrição, o prazo para entrar com o processo trabalhista é de 2 anos. Mas não tem prazo quando o pedido não tiver conteúdo econômico, quando não envolver dinheiro. Como, por exemplo, a retificação no PPP. Quem vai aposentar com tempo especial sabe que é difícil, né, comprovar a retificação do PPP. Então, aí um caminho, processo trabalhista contra a empresa, tá? Tem um vídeo só sobre isso aqui no nosso canal que você já pode assistir. Olha, no processo trabalhista, o empregado pode reclamar o pagamento de tudo que deixou de receber nos últimos 5 anos. Mas quando o juiz declara a existência de alguma situação de insalubridade, por exemplo, pode ser de todo o contrato de trabalho. É só o dinheiro que se recebe nos últimos 5 anos, né? Então, tem que prestar atenção nos processos trabalhistas sobre esse aspecto também. Agora, olha só, o que acontece? Imagina que você tem um... Tá gostando do vídeo? Tá. Vocês estão gostando, gente, do vídeo? Está sendo claro? Tá. Então, se você estiver gostando do vídeo, dá seu joinha aí, dá seu likezinho, porque é assim que o YouTube reconhece que a gente tem algum propósito e relevância na vida do trabalhador, né? Então, curta aí pra gente, mande sua pergunta também, a sugestão, olha, aqui na descrição do vídeo tem todos os links que eu estou falando, mas também tem aqui, ó, logo embaixo, tem os comentários. Se você fizer sua pergunta, a gente vai responder aqui, a nossa equipe está pronta para atender e responder a sua pergunta, tá ok? Bom, o que não é obrigado a aceitar na justiça do juiz do trabalho. Quer dizer, o INSS não é obrigado a aceitar a decisão do juiz do trabalho. Ok. Mas se o juiz mandou, o INSS não tem que aceitar? Bom, funciona assim, gente, ó. O juiz do trabalho é juiz do trabalho. Quem decide sobre a aposentadoria é outro tipo de juiz. É um juiz federal, mas não é do trabalho. Então, nem tudo que um decide, o outro tem que acatar. Então, às vezes, a pessoa fala, eu tenho um processo trabalhista, eu ganhei processo trabalhista, quero que isso entre na minha aposentadoria. Mas quem decidiu isso foi um juiz trabalhista, não foi um juiz federal. Então, o INSS não é obrigado a aceitar as decisões de um processo, principalmente quando o INSS não fez parte do processo. Então, nem tudo que um decide, o outro tem que acatar. Gente, está na página 189 do nosso livro, tá? 189. Só como o livro é atualizável, as páginas vão mudando, tá? Então você pode baixar, aí você vai ter atualização sempre que a gente mudar, legal? Bom, né?
Bom, além do mais, além da reclamação trabalhista, é contra o patrão, não é contra o INSS. E o INSS sempre alega isso. Eu não fui parte do processo, eu não fui avisado que tinha essa ação, eu não pude me defender. Como é que vocês então vão fazer eu aceitar uma coisa da qual eu não participei? É como se alguém entrasse com um processo contra a gente, contra outra pessoa, e nós fôssemos obrigados sem a possibilidade de nos defender. E é isso que o INSS alega quando não aceitou o processo trabalhista. Mas, gente, nem tudo está perdido, tá? Porque o processo trabalhista, inclusive, tem um tema repetitivo. O que é tema repetitivo? Quando tem muitos processos iguais, né, os tribunais param tudo até decidir essa situação. Quando decide a situação, ela vale para todo mundo. Então tem alguns temas repetitivos. E tem um aqui, que é o tema repetitivo, está aqui embaixo, depois eu volto aqui, né, que é o tema 1188, lá do Superior Tribunal de Justiça, que está em julgamento, tá vendo? A gente sempre avisa no nosso livro que está em julgamento, quando julga a gente coloca aqui o que aconteceu. Para definir se a sentença trabalhista, assim como a anotação da carteira de trabalho, constitui início de prova. Então quer dizer que o próprio tribunal ainda não decidiu se vale ou não. Então, o que acontece? Como eu disse, nem tudo está perdido. Ao receber um processo trabalhista, como prova para conquista de direito previdenciário, o INSS deve analisá-lo e pode aceitar o processo, ou não aceitar. Aí tem algumas condições. Quando a gente entra com um processo contra o patrão, às vezes o juiz aceita a prova testemunhal, sem nenhum documento. Mas, quando do outro lado do processo é um órgão público, como o INSS, o Estado ficaria muito vulnerável, ficaria sem defesa se a gente pegasse um monte de testemunha e ia lá, o Estado nunca te viu antes na vida e não vai nem dar para fazer a defesa. Então, contra a Previdência, não pode ser prova só testemunhal. Em alguns casos muito especiais dá, mas são muito especiais mesmo. Aí, então, o que a pessoa tem que ter? Tem que ter um indício de prova. Então, se você vai provar lá no processo trabalhista que você trabalhou, junta lá o e-mail que a empresa te mandou, a sua fotografia no local de trabalho, um holerite que a empresa tenha emitido sem anotação da carteira, qualquer coisa que prove materialmente que esse trabalho existiu. Porque sem isso, o INSS pode não aceitar o processo. Com isso, dá para aceitar. Mas ainda assim, o INSS vai analisar se vai aceitar ou não a decisão da justiça. Tá ok? Bom, só que tem situações em que você não precisa ter esse indício de prova. Quando, por exemplo, você está buscando valores ou complementação de valores de aposentadoria. Né? Então, por exemplo, salários. Né? Olha, você trabalhou com hora extra, então você vai provar as horas extras. Olha, você tem um adicional noturno, você tem uma insalubridade. Isso é complementação de salários. Você não precisa provar com documentos isso. Você pode provar por testemunhas, a empresa vai ter que pagar a contribuição previdenciária e aí o Estado dá uma flexibilização nisso. Está na própria instrução normativa do INSS, número 128, viu, gente? Instrução normativa 128 do INSS é a regra que os funcionários do INSS seguem para analisar as aposentadorias. Ele está escrito assim, olha, que os valores de remuneração ou complementação de remunerações conquistadas em reclamação trabalhista serão validados, mesmo sem o início de prova material e independentemente do recolhimento das contribuições. Mas peraí, você não acabou de dizer que tem que ter as contribuições para valer? Mas se você tem uma condenação na justiça, o juiz vai lá, reconhece o direito de verbas salariais, reconhece que é complementação ou de remuneração, e aí então, se não tem a contribuição, mesmo assim, o direito vai ser reconhecido. Porque a obrigação de recolher a contribuição é do patrão, não é do empregado. O empregado é descontado lá no lerite dele. Se ele é descontado no lerite dele, ele não tem que fiscalizar se esse dinheiro está indo para a Previdência ou não. Então a gente tem já a instrução normativa nesse sentido. Além de lei e muita jurisprudência, muitas decisões dos tribunais sobre esse assunto. Você que está assistindo a gente aqui, quer saber mais sobre as decisões da Justiça, nós temos um quadro que a gente sempre tem aqui no nosso canal, que é Ganhei na Justiça. No Ganhei na Justiça a gente conta sobre decisões que já foram dadas na Justiça e que as pessoas podem utilizar para poder saber os direitos que elas têm. Né? Para que correr atrás do duvidoso, se você pode correr atrás do que está dando certo. Né? Então, acompanhe o nosso quadro aqui, Ganhei na Justiça, tá legal? Você vai gostar. Bom, vamos prosseguir aqui, né? Mas eu tenho esse enunciado aqui antes, quero mostrar para vocês, esse enunciado número 3 do CRPS. O que é CRPS? Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, tudo que eu vou ler aqui são coisas que o INSS decidiu dentro lá deles. Tá? Ó,
A comprovação do tempo de contribuição mediante ação trabalhista, que já acabou, né, que é transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material da época dos fatos, contemporânea dos fatos, constantes em autos do processo judicial ou administrativo. Tá vendo? Eu falei que está aqui, o INSS já tem decidido assim. Bom, não será admitido para fins previstos na legislação previdenciária prova exclusivamente testemunhal, exceto a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Mas o que é isso, Hilário? Quando é que eu posso usar prova testemunhal? Olha, vamos supor que o escritório pega fogo e toda a documentação está aqui, e você não tem mais nenhuma documentação. Hoje tu vai ter muita coisa digital, né? Mas algum documento que esteja aqui. Se eu ir lá na Previdência e mostrar que a empresa pegou fogo e não tem mais nada, então, em situações excepcionais, eles aceitam a prova testemunhal. Tem muito caso de inundação, pessoas moram em área que realmente tem muita inundação, isso tudo pode ser servido, pode ser utilizado para poder flexibilizar a prova, mas em casos excepcionais. Não será exigido início de prova material, olha, nossa, o próprio INSS já decidiu isso, hein? Não será exigido início de prova material se o objeto da ação for a reintegração ou complementação de contribuição, desde que devidamente comprovado o vínculo anterior em ambos os casos, né? Porque se a pessoa foi demitida por justa causa, por exemplo, e é reintegrada, eu não tenho que provar que o contrato de trabalho existia, porque ela foi demitida e conseguiu a reintegração. Então o documento existe, só provou que ela foi demitida indevidamente, né? Então, no caso de estabilidade pré-aposentadoria, você que não sabe sobre estabilidade pré-aposentadoria, tem vídeo aqui no nosso canal sobre esse assunto também. Aliás, se quiser, manda suas perguntas aqui nos comentários, que a nossa equipe já manda aqui a sugestão para você e responde tudo. Nós respondemos tudo para vocês, tá? Tem uma equipe só para responder as perguntas aqui do nosso canal do YouTube, tá certo? Então, respondemos tudo rapidinho para vocês. Reintegração do empregado. O empregador deve atualizar as informações do e-social, essa é uma obrigação do empregador, e o empregado deve apresentar no INSS a cópia integral do processo. E aí, então, não tem necessidade de produção de prova documental. É preciso demonstrar com provas documentais que o trabalho existiu e que houve vínculo de emprego entre o patrão e o empregador. Beleza? Bom, gente, então a gente está percebendo por aqui que tem várias coisas que são novidades e que dá para ser recuperado. Agora, vem aquela pergunta, né? O que pode ser computado, chegamos na última parte aqui do nosso vídeo, né? O que pode ser computado nos benefícios quando o trabalhador perde a reclamação trabalhista? Mas se perdeu, como é que ele vai conquistar os direitos dele? Eu peguei 2 exemplos para dar para vocês aqui, né? É claro que tem várias outras situações, cada caso tem que ser analisado individualmente, né? E lembre, né, antes de chegar nessa última parte do vídeo, eu falei para vocês que vocês têm 2 situações em que vocês podem pedir o reconhecimento dos direitos. Ganhar direitos no processo trabalhista ou quando você perde o processo. E em 2 momentos, antes de aposentar ou depois de aposentado. Enfim, em qualquer momento você pode pedir, desde que cumpra os prazos, tá? Bom, aí então você quer saber o que você pode ganhar mesmo quando você perde. O que você pode ganhar mesmo quando você perde, né? Bom, alguns direitos são conquistados pelo trabalhador na Justiça do Trabalho, mas podem gerar fatos com validade perante a Previdência Social, né? Então, não conquistados na Justiça do Trabalho, mas valem na Previdência Social. Eu vou dar um exemplo que é muito comum aqui. Cada vez mais as pessoas têm trabalhado com o PJ, né, por conta própria, né, e vão trabalhar lá para as empresas, né? E aí, então, elas deixam de contribuir, né? Algumas delas até contribuem, né, como facultativo ou por conta própria mesmo. Mas vamos admitir que a pessoa não fez isso. Ela não pagou como desempregada, ela não pagou por conta própria, porque ela prestava serviço para a empresa. E ela achava que era empregada da empresa. E a empresa, claro, sempre acha que a pessoa não é empregada dela, né? Porque a empresa ela não quer que a pessoa seja empregada, porque senão ela teria registrado a pessoa, né? Aí então, há uma contratação de mão de obra sem anotação em carteira de trabalho. Aí a pessoa fica sem contribuição para a Previdência. Se fica doente, não tem benefício, se morre, não tem pensão, não tem nada. Aí ela fala, bom, todo esse tempo que eu perdi, eu vou entrar com um processo contra a empresa, porque eu quero provar que eu era empregado. E para provar que eu sou empregado, eu tenho que provar 4 coisas. Na verdade são 5, é mais difícil, vamos falar de 4. Eu tenho que provar que o trabalho foi feito por mim, porque se é feito por outra pessoa, então é a empresa que contratou alguém em outra empresa.
Então tem um negócio chamado pessoalidade. Tem que provar, então, que eu trabalhei pessoalmente ali. Aí eu tenho que ter remuneração, né? Senão é trabalho escravo. Né? Então tem que provar que eu trabalhei por conta própria, eu prestei serviço, que eu recebi salários. E tem duas coisas que são muito discutidas. Eu tenho que provar que eu recebia ordens da empresa, né? Horário para trabalhar, essa coisa toda, que é subordinação, né? E aí, então, as pessoas, às vezes, não comprovam isso, né? Olha, veja bem, eu mandava outras pessoas para trabalhar, então eu não era empregado. Olha, eu não recebia ordens, então não é subordinação, não é que você é insubordinado, tá? Você não estava exposto às ordens do trabalhador, você podia trabalhar a hora que você quisesse, por exemplo. Então você não tem subordinação, né? E tem um quarto elemento que é a continuidade, né? Você está sempre trabalhando, todo dia trabalhando, e eu posso trabalhar um dia sim, um dia não, a hora que eu quiser. Então, quer dizer, você já não tem também aí a continuidade ou não eventualidade. Nessa situação, né, em que você prova que não tem um desses elementos, então você não é empregado. E aí a pessoa que entrou com um processo trabalhista perde a ação. Ah, eu quero provar que eu sou empregado, mas a justiça vai falar assim, olha, você não provou todos os elementos para dizer que você era um empregado. E quando que a empresa recebe um processo trabalhista, como é que ela se defende? Ela fala assim, não, ele não é meu empregado, não. Ele trabalhava aí, né? Porque às vezes não tem como negar que a pessoa trabalhou, né? Tem lá documento, tem lá fotografia, tem lá o pagamento. Mas a empresa diz, não, ele trabalhava aqui por conta própria. A empresa até assume. E normalmente as defesas são assim. A empresa chega e fala, não, ele trabalhou para mim, mas não trabalhou como empregado, ele trabalhou como autônomo. E o juiz vai lá e fala, meu amigo, tá claro aqui que você trabalhou como autônomo. Você não vinha todos os dias, você mandava as pessoas trabalhar no seu lugar, você não estava exposto à ordem do patrão, porque você não tinha ele como patrão, então você perdeu esse direito. Bom, se você perdeu esse direito, então você não é empregado. Bom, e aí você perde o processo trabalhista. Então nós estamos aqui conversando, né? Quando é que você pode ter um direito na aposentadoria se você perde um processo trabalhista? Por quê? Se a empresa disse que você trabalhou para a empresa prestando serviço para ela, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que te pagar. Quando a empresa tem que te pagar, quando você é autônomo, ela tem que pegar, descontar 11% de tudo que ela te paga e levar para a Previdência Social. É assim que a lei fala. Então, mesmo quando a empresa nega a existência de um contrato de trabalho, ela vai ter que fazer a contribuição de 11%, certo? Então, decisões que não reconhecem a relação de emprego não descartam o reconhecimento da filiação, quer dizer, a relação da pessoa com a Previdência, tempo de serviço e carência de prestadores de serviços de empresas ou cooperativas. E a Lei 10.666, ela fala o seguinte, que é a obrigação da empresa descontar do prestador de serviço e pagar a Previdência. E a partir de 2003, com essa lei, esse autônomo ele fica equiparado a um empregado. Ou seja, mesmo que a empresa não pague a contribuição, mesmo que ela não tenha descontado, mas ficou provado que você trabalhou por conta própria, prestando serviço para a empresa, esse tempo vai valer mesmo se você perdeu o processo trabalhista, mesmo que a empresa não tenha feito as contribuições. Então, muita gente deve ter perdido um processo trabalhista em que tentou provar que era empregado e esqueceu disso. Só que isso pode ser a diferença para as pessoas conseguirem o tempo de serviço delas para elas se aposentarem ou aumentar a aposentadoria ou cair numa regra de aposentadoria mais vantajosa, que você pode entrar nos pontos, você pode entrar nas regras de 50%, 100% de pedágio, que ali da Previdência mudou. Aí teve uma série de mudanças que podem ser alcançadas com esta alteração. Tá? Para quem não está vendo aqui agora e quer depois pegar todas essas informações, como eu disse para vocês, gente, desde o começo, isso aqui está no nosso livro Louco para Aposentar, tá? Que é de graça, aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar esse livro, tá? É de graça, como eu te disse, você pode acompanhar. E toda vez que tiver alteração, a gente atualizar o livro, você vai lá e atualiza o livro e recebe ele atualizado de novo, tá? Isso tudo que eu estou contando para vocês está aqui na página 191. Como o livro é atualizável, pode ser que amanhã essa página seja outra. Mas é fácil, é só você pesquisar
os direitos trabalhistas que você perde tem direito na Previdência, que você vai achar aqui dentro do livro, tá? E o mais legal de tudo é que esse vídeo, na próxima edição aqui do nosso livro, que pode ser amanhã, já vai estar com um link aqui para este vídeo. Você está assistindo? Está aqui. Então você baixa o livro, vai ter os links para todos os vídeos que a gente coloca relacionados aos assuntos que a gente conversa aqui, tá legal? Então você pode ler o livro e você pode assistir o livro. E o bom é que tem um sumário, tem lá um resumo no começo, você vai direto no assunto que você quer. Se você teve um processo trabalhista, perdeu, saiba que você pode correr atrás deste processo e fazer com que esse tempo para você valha para antecipar a sua aposentadoria. Então, aqui no nosso escritório, né, a gente sempre pergunta, você teve um processo trabalhista? Tive, mas eu perdi. Normalmente, as pessoas desistem, mas brasileiro não desiste nunca, você sabe disso, né? A gente quer saber, a gente quer ver, né? A gente quer ver o que foi que você perdeu, porque mesmo perdendo você pode ganhar. Então, este é o nosso vídeo de hoje, né? Então é importante que você saiba dessa situação. Então tá aqui. Agora tem um detalhe. A empresa, quando se defendeu, ela fala que o único argumento que a empresa tem para ela ganhar um processo, para dizer que alguém não é empregado, e ela trabalhou lá, é dizer que a pessoa trabalhou por conta própria. Então a própria empresa já vai estar fazendo a prova para você. O próprio processo trabalhista e a defesa do reclamado, que é a empresa, podem servir de prova. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo que é um livro atualizável? A gente acabou de atualizar, que estava errado. O processo trabalhista e a defesa do reclamado podem servir de prova para provar a condição de prestador de serviço sem vínculo de emprego. Gostou? Agora, corre atrás do seu processo trabalhista, consulte um advogado especialista em previdência, que seja da sua confiança, e faça valer esse seu direito mesmo de ter perdido um processo trabalhista, tá? Agora, se você trabalhou em atividade de risco, perdeu insalubridade, perdeu periculosidade, essa é a próxima parte aqui do nosso processo. Está com dúvida? Utilize aqui os comentários, tá bom? Atividade especial. Gente, é o seguinte, quando você pede uma insalubridade, vamos supor que você está exposto ali a algum agente que causa dano à saúde, mas você usa EPI, equipamento de proteção individual. Aí o juiz decide, ó, você está num ambiente de risco, mas como você usou o equipamento de proteção individual, você não tem insalubridade. Aí você fala, nossa, eu perdi o processo de insalubridade, eu não vou ter aposentadoria especial. Quem disse que precisa receber insalubridade para ter aposentadoria especial? Quem te disse que mesmo que você não tenha recebido, você não pode ter? E quem diz também que quem recebe insalubridade tem aposentadoria especial? Pode acontecer as duas coisas, viu, gente? Você pode receber insalubridade e não ter aposentadoria especial, e você pode não receber a insalubridade e ter aposentadoria especial. Porque o que conta é o ambiente de trabalho que você está exercendo a atividade. Porque, de repente, o patrão gosta de você, você está num lugar muito tranquilo, mas ele quer te dar um adicional de insalubridade para você ganhar um pouquinho mais. Aí ele vai lá e te paga um adicional. Mas só que o INSS sabe que o ambiente de trabalho que você está não é especial. Ele não vai te dar aposentadoria só porque você recebeu a insalubridade. Então, neste processo, né, que é comum a gente ver, às vezes você está numa atividade de risco, mas não tem uma lei que garanta a insalubridade. Você está numa atividade de risco, mas não tem uma lei que garante a periculosidade. Quer ver um exemplo? Motoqueiro, ou motoboy, ou motoqueiro. Até pouco tempo, a legislação trabalhista não autorizava a periculosidade para quem trabalhava no transporte com moto. Aí a lei mudou. Então, todo mundo que entrou com processo antes perdeu, não porque não andava de moto, é porque não tinha lei que garantia o adicional de periculosidade. Aí a lei mudou. Se a lei mudou e garante o adicional de periculosidade, prova que está andando de moto que você pode ganhar o adicional de periculosidade. Agora, e quem trabalhava antes com moto não vai ter aposentadoria especial? Pode ter, mesmo na falta de lei. Essa é uma das razões em que as pessoas não ganham a insalubridade por falta de lei, ou então, por exemplo, porque usou o equipamento de proteção individual. Então nós escrevemos aqui no lucro para aposentar, ó, nos processos com pedido adicional de insalubridade ou periculosidade julgados improcedentes, pode haver um laudo pericial reconhecendo atividade de risco à saúde ou integridade física do trabalhador, que garanta a prova da atividade especial, mas sem condenação do pagamento do adicional por falta de legislação por eficácia ou por eficácia do equipamento de proteção individual. Está percebendo? Então, tem muitas situações em que vocês
podem ter direito ao benefício, em aumentar a aposentadoria ou ter outras situações que garantam um benefício maior, lembrando, em 2 momentos, antes de aposentar no planejamento ou depois de aposentar nos processos de revisão. Então, sempre é tempo de você ter uma graninha à frente, tá certo? Gostou do vídeo? Se gostou, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho, tá ok? Como de costume, vou deixar para você aqui outros 2 vídeos para você poder assistir e conhecer os seus direitos. Agora, se você quer conhecer mesmo, é fácil, olha, descrição do vídeo, vai lá, clica no livro Louco para Aposentar, baixa o seu e fica atualizado, que a gente atualiza sempre você das informações que tem novas, tá ok? Espero vocês no próximo vídeo, tá ok? Abração, tchau, tchau.